Boa noite. Nós nos encontramos aqui na sede da CDL de Jequitinhonha, a fim de entrevistarmos os candidatos a prefeito do nosso município e ouvir as propostas para o próximo mandato e, principalmente, para a classe lojista, ora representados pela CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas. Regras gerais. Será realizada uma sabatina com questionamentos iguais para todos os candidatos, sendo que para cada pergunta será concedido um tempo de 2 minutos para a resposta. Serão 11 perguntas por candidato, idênticas. Cada um será recebido em horários diferentes, sendo as mesmas regras prefixadas para todos. Ao final, será concedido ao candidato o tempo de 3 minutos para suas considerações finais. A mediadora, eu, professora aposentada Edinalva Rodrigues Ramalho, atual presidente do Rotary Clube de Jequitinhonha. Não será tolerado ataques à honra do outro candidato ou a de qualquer pessoa, podendo eu interromper imediatamente os questionamentos e dar por findada a entrevista, em caso de ofensas e ataques. Os candidatos que assinam essa proposta autorizam a CDL de Jequitinhonha a veicular as imagens e áudios captados durante a entrevista em quaisquer meios de comunicação que julgar necessário. Também será disponibilizado para todos os candidatos o material bruto captado para que façam uso conforme julgar conveniente. Decanor, você concorda com o que eu expus acima? De acordo. Boa noite. E boa noite. Pode cumprimentar os eleitores. Boa noite você que nos vê nesse momento. É sempre bom estar fazendo uma comunicação tão necessária ao povo brasileiro, por que não ao nosso povo de Jequitinhonha. Comunicar, mobilizar, educar é preciso. Parabéns à iniciativa aqui da CDL por fazer essa comunicação acontecer, para a gente partilhar esse diálogo do desenvolvimento com o envolvimento da população, para tornar assim uma cidade melhor, uma população esperançosa, né? De vida melhor para nós. Então vamos aos questionamentos. Primeira pergunta. Candidato Decanor, a categoria lojista foi uma das mais impactadas durante o período inicial da pandemia, com restrições de funcionamento, fechamento das empresas, queda nas vendas, demissão de funcionários e agora, no período eleitoral, estamos acompanhando carreatas e aglomerações. Como o candidato vê essa questão e como acredita que ela deve ficar após o período eleitoral? Muito bem. Boa pergunta, importante essa pergunta, porque a gente sabe o quanto que nós não defendemos a ideia de carreata e nem passeata. Não vamos fazer, simplesmente. Estamos usando outras metodologias para ter acesso às pessoas, porque o Covid-19 é perigoso à vida humana. E nós que temos compromisso com a sociedade, com os seres humanos, de modo especial os mais pobres dessa sociedade, do povo de Jequitinhonha, nós temos que defender a vida, temos que defender os direitos humanos. Portanto, a gente entende que não podemos fazer de forma alguma carreata, aglomerações, porque nós estamos em favor da vida. Os pobres, se pegar Covid-19, são os que mais sofrem nesse país e, por que não, em Jequitinhonha. Os que têm mais condições, eles vão procurar soluções mais fáceis, mas os pobres sofrerão muito com isso, né? Após a pandemia, eu acredito que nós, sociedade, grupos humanos representativos da sociedade, desse lugar chamado Jequitinhonha, podemos nos reunir, pessoas responsáveis, instituições, organizações, a própria CDL, né, e discutir claramente o que é
proteger da Covid-19 e nós precisamos fazer isso o tempo todo. Eu acredito que a pós-pandemia, que aconteça o quanto antes, e se não acontecer, a gente vai continuar, acontecendo ou não, né, a gente vai continuar debatendo esse tema de pandemia, sempre atento ao que vier. Mas, Jequitinhonha, nós não podemos aceitar de forma alguma que o Covid-19, que essa pandemia seja alastrada em nosso município, e nem tampouco no Brasil e no mundo. Isso é importante que nós juntos podemos lutar por essa iniciativa. Segunda questão. A geração de emprego e renda é um dos principais problemas enfrentados pela nossa cidade. Qual atitude transformadora pode ser implantada com o objetivo de resolver ou mitigar esse problema? Eu escrevi para ganhar tempo aqui, 2 minutos passa rápido, mas eu queria dizer para vocês o seguinte: a realidade nos mostra uma sociedade globalizada, onde 2/3 da população mundial vivem no limiar da pobreza, vivendo em locais onde o acesso ao trabalho, à educação e à saúde torna-se necessário implementar, então, políticas públicas de desenvolvimento dessas regiões. Atores sociais, instituições e apoio político são cruciais na tentativa de encontrar resposta para esses desequilíbrios. Urge fomentar a organização de empreendimentos solidários capazes de promover a melhoria das condições de vida das pessoas e, consequentemente, o desenvolvimento local. Só assim conseguirá combater a desertificação e a desigualdade social, distribuindo por igual a terra, o emprego, as condições de vida. É sabido que muitas políticas sociais e econômicas provam ser mais eficazes quando realizadas a nível local. Desenvolvimento é um fenômeno resultante das relações. Esse é um dado de pesquisas, isso é muito importante. Josué de Castro, um estudioso, né, um médico importante nesse país, ele dizia que o problema da fome do mundo, o problema do desemprego, ele é importante não por falta dos bens da terra. Ele é importante porque, se a gente defender as relações, as boas relações humanas, a gente vai conseguir gerar emprego, gerar renda, gerar trabalho. E aí, nesse caso, a pergunta que vocês nos fazem sobre essa questão da geração de emprego, a gente trabalhar os pequenos empreendimentos solidários, os empreendimentos médios aí, vai fazer com que nossa cidade vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento. Então, o que vale é as relações. Se a gente tiver boas relações nessa sociedade, com pessoas independentes... Tempo encerrado. É isso aí. Beleza. Terceira pergunta. Existe hoje em nosso município, ainda de forma muito tímida, o início de um movimento relacionado ao turismo rural, principalmente na Mata Escura, especificamente na sede do ICMBio. Como você enxerga essa iniciativa? E como seria possível fomentar essa atividade? Bem, esse é um programa nosso do governo, 2001, 2024, se caso eleito, né? Um programa bacana, transformar com justiça social. Essa questão cultural, essa questão do turismo, ela é muito importante porque nós temos nessa nossa região uma natureza bacana, uma natureza invejável. Nós temos aspectos culturais que são procedentes da nossa cultura indígena, que são procedentes da mesma cultura também europeia que aqui tiveram, né? Então, nós temos uma cultura também negra, tem toda essa miscigenação, toda essa diversidade de povos que aqui habitaram. Se a gente trazer essa cultura que nós temos, musical, artesanal, essa beleza que nós temos no campo, essa relação que nós temos com a paisagem, com a natureza, com a Mata Escura, com o ICMBio, e trazer populações, mesmo local e externa, para debater isso nos meios de comunicação, fazer uma publicidade disso, a gente vai ver que nós temos condição de gerar condições de melhor de vida aqui na população, aqui na cidade, porque nós temos um lugar muito belo, um lugar muito maravilhoso. E essas iniciativas culturais, elas são fundamentais para o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região. E isso nós vamos trabalhar de forma que, aqui no nosso plano de governo, ele está como prioridade também. A questão do turismo, a questão da cultura. Cultura vai com turismo, turismo casa com cultura, e assim a gente vai desenvolvendo. Como também vai dialogando com a educação. Então, o Jequitinhonha
tem tudo para trazer o desenvolvimento do turismo aqui, e a gente vai fazer circular movimentação, recurso, dinheiro, tanto na cidade, com os nossos patrimônios, com a nossa cultura na cidade, também como os bens da natureza, com o bem-estar que nós temos nessa natureza maravilhosa, cachoeiras, rios e etc. Muito bem, vamos à quarta pergunta. Como o candidato vê a inserção da nossa região na área de abrangência da Codevasf? A partir disso, o que pode ser feito para a melhoria de vida e desenvolvimento socioeconômico em nossa cidade? Só para lembrar, você que está nos vendo aqui agora nesse momento, que a Codevasf, né, ela é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e Parnaíba, né, que ela tem agora abrangendo para o Rio Pardo, né, e o Vale do Jequitinhonha. Ela tem essa função de trabalhar, inclusive, temáticas com a questão da convivência com o semiárido, os debates, a questão sobre a água. A questão da água ela é fundamental, ela é fundante aqui na nossa região. A questão da convivência com o semiárido, essa região já é a base, ela já faz parte do semiárido. Discutir o semiárido é discutir a nossa cultura, é discutir nossas possibilidades ambientais, relacionais, na relação ser humano e natureza. Então, o semiárido ele é muito importante a gente fazer esse debate, discutir a contextualização aqui, e a partir daqui a gente traz essa organização chamada Codevasf para a gente poder aproximar dela e discutir esse lugar de vida, esse contexto, que as possibilidades são inúmeras. Mas se a gente não cuidar desse ambiente chamado semiárido, nós vamos ter dificuldades, sérios problemas com a questão ambiental, principalmente com a questão da desertificação, com o índice de desenvolvimento humano que está relacionado à questão ambiental, o rio Jequitinhonha baixando a sua vazão, as nascentes também, com a questão da desertificação, tendo dificuldades para que nossa população possa desenvolver, pensando sempre na questão da terra, da água, do emprego, né, através dessas possibilidades, da questão da educação, também dialogando com toda essa questão, porque a desertificação também é uma desertificação do aprendizado humano, do conhecimento, e com isso nós entendemos que é preciso trazer a Codevasf, é preciso valorizar, é preciso juntar essa ideia, convivência com o semiárido, que nós somos desse território, e esse território ele é importante ser debatido para as pessoas até conhecer o que é o semiárido. Como é que nós podemos debater e aprofundar a questão dos projetos que podem desenvolver essa região a partir da questão do semiárido, do território do semiárido. Muito bem. Vamos à quinta pergunta. Em relação aos pregões, licitações e outras formas de compra realizadas pelo município, como aproximar os comerciantes locais dessa modalidade e, dentro da lei, incentivar que esses recursos fiquem no município? Essa questão... Eu repito a pergunta. Não, está ok. A questão dos pregões, essa questão das cotações, essas questões do recurso ficar no município, a gente trabalhou aqui na região com recursos no governo Lula e Dilma, a gente trabalhamos aqui com milhões de reais aqui, inclusive a gente conseguiu coordenar a nível de Brasil, através da articulação do semiárido, o maior volume de recursos do social no semiárido brasileiro, que foi a ASA, a Articulação do Semiárido. É responsável pelas construções de cisternas aqui no Vale de Jequitinhonha, no norte de Minas, e a gente acompanha também no Nordeste. O que é que a gente fez? A gente investiu muito recurso, por exemplo, em Jequitinhonha, mais de 1.000 cisternas das tecnologias sociais de captação de água de chuva para a população carente dessa região, e a gente fez tudo para que as cotações, para que essa questão do recurso ficasse no município. A gente comprou muito cimento, a gente comprou muito cestas básicas para ajudar no trabalho com os mutirões, né, para fazer a cisterna. Então, essa coisa de deixar o dinheiro no município, ela é primordial, até porque a gente tem muita experiência com isso. Tanto no Nordeste, a gente acompanha a articulação do semiárido brasileiro, como no Vale de Jequitinhonha e Jequitinhonha também. A gente deixou muito recurso aqui no comércio local, né, nas mercearias, comprando cestas, compramos material de construção. Então, isso para nós é muito importante fazer esse debate a partir do lugar, para que o dinheiro fique aqui, desenvolva aqui, e aqui a gente gera também possibilidade de emprego. E isso eu acredito que para a CDL, né, o comércio, isso é muito importante. Então, diria para vocês, nós vamos defender isso porque nós já fazemos isso. Investimos muito dinheiro nessa região com as tecnologias sociais de convivência com o semiárido.
Muito bem, Decano. Vamos à 8ª pergunta. Aliás, 7ª. Em relação ao mercado municipal, como você acredita que ele poderá cumprir um papel de fomento ao comércio na região central da cidade? Qual a melhor maneira de dar oportunidade ao pequeno empresário de participar de forma competitiva na distribuição dos boxes? Olha, a democracia ela existe para que todos e todas possam participar dos processos de decisão que acontecem em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do país e, por que não, Jequitinhonha. Então, a gente entende que é preciso debater isso com as pessoas, com os seres humanos envolvidos diretamente nessa questão. Independente de que lado está, de que lado votou, de que ideologia tem, né? Nós precisamos juntar todas essas pessoas que têm essa formação nesse campo para debater o mercado municipal. A CDL precisa ser ouvida. Os grupos que produzem alimento no campo também precisam ser ouvidos. A sociedade, os consumidores também precisam ser ouvidos. Nós podemos criar aqui uma espécie de um conselho ou uma espécie de um coletivo de pessoas para poder debater com muita clareza, com ética, com respeito, né? Sem perseguição política, nada disso, e debater o desenvolvimento de um espaço como esse, né, no mercado municipal, para que ele, de fato, esteja a serviço das competências das pessoas. Não é um negócio aqui porque votou em fulano, aí vai separar o box tal. Porque votou em ciclano, é meu amigo, nada disso. Eu acredito que nós que defendemos o processo de discussão participativa, nós vamos ser muito éticos, muito transparentes e vamos chamar a sociedade e discutir de forma clara quem realmente deve estar, independente de qualquer questão de posicionamento ideológico, partidário e tal. Então, o mercado municipal ele é público e nós vamos trabalhar com toda a sociedade de forma transparente, de forma ética e servir a todos e todas de maneira que todo mundo participe efetivamente desse mercado municipal. Candidato Decano e nossos ouvintes, desculpe porque eu passei da 5ª para a 7ª pergunta. Vamos retomar a 6ª. Tudo bem? Sem problema. De que maneira você encara a questão da identidade cultural em nossa cidade? Como aproveitar nossas potencialidades locais, como o carnaval, o Boi de Janeiro, as quadrilhas? Você tem alguma proposta nesse sentido? Eu tinha mostrado aqui rapidamente o nosso plano de governo. Está aqui, né? Nosso plano de governo. E ele já vem trazendo todo o debate desses aspectos culturais. É da nossa vida, da nossa cultura, da nossa raiz. Carnaval, imagina se a gente tivesse como buscar as raízes do nosso carnaval que nós tínhamos aqui. Perdemos a praia. De dia, imagina, de dia está na praia, de noite está nas escolas de samba. Nós temos desfilando nas ruas. Imagina, nós temos aspectos culturais muito importantes. O carnaval é um deles. Nós precisamos recuperar tudo isso. Nós precisamos, de novo, fazer um debate para trazer a sociedade, novamente eu repito que isso é muito importante, sem perseguição política, independente de quem as pessoas votaram, trazer as pessoas que querem o bem dessa cidade, no aspecto cultural. Nós temos muita pessoa boa aí, né? Temos muitas pessoas, tem pessoas mais estudadas nesse assunto, tem pessoas mais humildes que também compreendem, e nós vamos debater o carnaval, vamos debater todos os nossos aspectos culturais existentes aqui. E de maneira clara, de maneira transparente, de maneira que nossa sociedade descubra que nós queremos uma participação que envolva todos e todas nesse campo cultural. Nós temos aspectos culturais riquíssimos. Esse país nosso considera Jequitinhonha um lugar de cultura extraordinária, né? Então, nós queremos fazer com que, sem medo de ser feliz, como o PT diz, né, o Partido dos Trabalhadores, chamar a sociedade, independente qual é a posição partidária, qual é a posição social, rico ou pobre, e vamos discutir nossa cultura. Agora, nossa cultura que seja também
para os mais abastados, que eles também têm cultura e precisa ser valorizada, e também para essa quantidade enorme de pessoas menores, menos abastados, que têm seus aspectos culturais, às vezes, desrespeitados. Muito bem. Como eu fui da quinta para a sétima, agora eu vou da sexta para a oitava pergunta. Na área da saúde, uma crítica permanente é em relação ao prestador de serviços do município, a Associação Hospitalar São Miguel. Como o município pode atuar e ajudar para que a prestação de serviços da referida entidade possa ser melhor ofertada ao cidadão? O saudoso Paulo Freire dizia: ninguém educa ninguém, ninguém educa sozinho, as pessoas se educam em comunhão. Também ética, transparência, justiça social, tudo isso nós queremos fazer com que o conselho do hospital possa, de fato, funcionar. E para funcionar, a gente precisa também de pessoas competentes, pessoas sérias, organizações sérias, para a gente fazer com que, de fato, o hospital funcione. Principalmente o SUS, Serviço Único de Saúde. Precisa funcionar, de modo especial para os pobres. Nós temos condições de investir aqui recursos, temos muitos deputados, parlamentares, né? Não precisa ser só do PT, outros também queiram ajudar. A gente pode buscar recursos do próprio município, buscar recursos de organizações também não governamentais e trabalhar profundamente essa questão organizativa chamada Associação Conselho do Hospital. Um dos grandes desafios, que ao meu ver, que está no conselho. Se a gente tiver um conselho bom, a gente vai ter um serviço bom. E, de preferência, atendendo aqueles e aquelas mais necessitadas. Porque não podemos admitir que o hospital seja para poucos, ou não funcione. O hospital tem que ser público, de fato, e de boa qualidade. Com bons médicos, com bons profissionais, enfermeiras, trabalhadores ali, e a sociedade se sentindo feliz, chegando lá e podendo ter um bom atendimento. Isso nós vamos fazer. Nós queremos isso que aconteça. Um conselho bom, um conselho bacana, e isso nós vamos fazer. Nós vamos lutar por isso. Ética no hospital, ética no processo de organizacional dentro do hospital. Muito bem, passemos à nona pergunta. Sabemos que muitos jovens de nossa cidade deixam o município a fim de estudar e trabalhar em cidades mais desenvolvidas. Qual projeto você tem em mente no sentido de trazer cursos superiores gratuitos para a nossa cidade? Eu me formei na Universidade Federal de Minas Gerais. Temos muitos parceiros lá que já têm uma relação com Jequitinhonha. Nós podemos aprofundar isso, discutir isso na Universidade Federal de Minas Gerais, com cursos diversos. Eu participei do CONSUL, Conselho Superior da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina. Vi como é que funcionou. Eu participei em nome do Fórum das Entidades do Vale de Jequitinhonha. Muito interessante o debate por lá. Agora, a gente precisa aproximar dessas organizações. A Unimontes, a gente tem pessoas ali que também têm poderes dentro desses espaços. E vamos fazer com que aproxime essas universidades mais aqui em Jequitinhonha. Nós temos condições de aprofundar a universidade, né? O Instituto Federal, que é um instituto também de um governo popular, o governo Lula, o governo Dilma, que também apoiou, avançou. Todas essas organizações públicas, elas têm condições de estar aqui em Jequitinhonha. Tem todas as condições. É questão de aproximarmos com essa parceria. Então, no governo do Partido dos Trabalhadores, nós vamos fazer essa parceria com as universidades, nós vamos trazer essas possibilidades para Jequitinhonha, porque o conhecimento liberta e conhecimento é preciso nessa região, é preciso em Jequitinhonha, porque só o conhecimento, de fato, vai possibilitar que nós avançamos. Agora, não basta só conhecimento, é preciso também a gente nos desafiarmos para sermos éticos,
trabalhar com a questão da política pública, trabalhar com a política e fazer com que essa região desenvolva. E os nossos jovens precisam também de geração de emprego e renda para nossos jovens. Eu falava lá atrás a questão dos pequenos empreendimentos, os pequenos investimentos, mas tudo isso funciona com educação, tudo isso funciona com melhor qualidade no ensino. 10ª questão. Talvez por ser uma cidade pequena, não temos atividades de lazer para nossos jovens. Você pensa em algo para ocupar a cabeça dessa nossa juventude? O nosso projeto do Partido dos Trabalhadores também contempla essa resposta, está no nosso projeto. Se a gente tiver oportunidade, né, no próprio site do TSE, nós temos lá o nosso projeto disponível, né, que aprofunda um pouco sobre essa questão. Essa questão da juventude nossa, é preciso investir no esporte, é preciso investir na cultura, é preciso investir no próprio trabalho. É um desafio no mundo do trabalho hoje, né? Nós temos que discutir essa possibilidade, né? Então, a nossa juventude terá condições de melhorar muito com esse processo, né, desses aspectos culturais, com esses processos, desses aspectos que nós podemos fazer um investimento maior nesse campo. Nós criar aqui um conselho, lá no nosso projeto, um conselho da juventude. E a partir do conselho também a gente apresentar, não querer chegar com as coisas prontas, mas chamar a nossa juventude e propor propostas, trabalhar, ouvir mais os jovens e saber o que nós podemos fazer a partir dessa juventude. Que não dá para a nossa juventude sair, ou então voltar, e aqui lá fora não consegue nada, volta para cá também não consegue. O que nós vamos fazer com a nossa juventude? Então, você jovem, nós precisamos juntar nossas forças. O Partido dos Trabalhadores tem um projeto. O tempo nosso aqui de 2 minutos é curto para isso, né? E nós precisamos fazer esse diálogo. Com o diálogo com a juventude, com certeza nós vamos encontrar uma série de saídas. É fácil? Não é. Mas tem potencial para isso, para a gente apontar caminhos e alternativas para que nossa juventude sonhe, esperance, né, de voltar para a terra. Mesmo se voltar e ir para fora, mas que lá fora tenha a certeza que aqui está melhorando. E nós vamos fazer com que Jequitinhonha e a nossa juventude melhorem. 11ª e última pergunta. Sabemos da importância da leitura na formação integral do ser humano. Há algum projeto no seu plano de governo para a criação e ou manutenção de uma biblioteca pública que, de fato, possa ser usada por nossos jovens, a fim de se desenvolver enquanto cidadãos críticos e psicologicamente independentes? Bacana. Associado à educação, eu mesmo trouxe aqui esse material, fiz questão de trazer porque o livro, a leitura é muito importante. Nós temos que fazer a leitura. Eu acho que temos que ler. O país hoje vive, os dados são tristes no Brasil. A leitura está muito pouca no Brasil. Então, as pessoas estão envolvidas muito com redes sociais, envolvidas com a internet, envolvidas com celulares. Nós precisamos ler mais. Olha aqui. Isso aqui é um plano de reconstrução e transformação do Brasil. Um outro mundo é preciso, um outro Brasil é necessário. Um outro mundo é preciso, uma outra Jequitinhonha é preciso, e um outro jeito de ver a gente aqui é preciso. É preciso investir em educação, muito. É preciso investir na leitura. Eu falava que só o conhecimento liberta. Não tem possibilidade de nossa juventude, de todas as pessoas, só ficar em rede social. Nós precisamos ler. Olha aqui. Quem ainda está olhando aí está sorrindo, né? Ler. Nós temos que ler. O Lênin dizia, ler e ler são 3 elementos básicos para o desenvolvimento do ser humano. Biblioteca pública tem que estar para todo canto. Biblioteca pública, livros têm que ser acessível às pessoas. E, de preferência, também livros contextualizados para a nossa realidade. Conhecer a nossa realidade. Muitas pessoas aqui não conhecem a Mambuca, não conhecem a Estiva, não conhecem os assentamentos. Faz uma triade só da casa, lá na praça, volta, vai na igreja e vai para casa. Essa triade. Nós precisamos superar isso também. Indo para as bibliotecas, indo para as escolas, indo para a universidade. Tudo isso vai ajudar a gente a fazer com que o livro, a leitura, as bibliotecas sejam úteis
para que a gente possa avançar. Porque o conhecimento liberta. E nosso povo precisa investir em conhecimento. Decano, encerradas as perguntas, você tem agora 3 minutos para as suas considerações finais. Povo de Jequitinhonha, a gente quer fazer uma mudança, uma transformação em Jequitinhonha. E para fazer a transformação é votar em Decano. Quando eu falo votar em Decano, 13 do PT, é votar em você, trabalhador. É votar em você, trabalhadora. É votar em você que também tem o direito ao acesso à política pública de direito. Você também que tem as condições, mesmo que é patrão, você também tem direito. A política pública instituída nesse país é para todos e todas. Nós queremos fazer dessa cidade uma cidade onde todos têm acesso aos bens, aos recursos públicos, todos os acessos que estão disponíveis. Vamos fazer valer a Constituição. Vamos fazer valer a cidadania. Vamos fazer valer a transparência das ações. O dinheiro público tem que ser prestado conta. Todo o dinheiro público será prestado conta no governo do Partido dos Trabalhadores. Nós ouviremos a comunidade. Quem melhor sabe sobre a vida nossa, a vida sua, que você está aí na sua comunidade, na sua organização, onde você estiver, no aglomerado humano, quem mais sabe disso é você. Você que está no dia a dia. Por isso que nós discutimos. É preciso fazer um processo de um orçamento participativo, onde a nossa comunidade possa, de fato, participar, envolver de forma séria, de forma honesta, desenvolver a nossa cidade. Repito novamente, durante a minha fala aqui, eu dizia, fim das perseguições políticas. Chega. Não dá mais para fazer política para poucos. A política tem que ser para todos e todas. E política pública é para os ricos e são para os pobres. Claro que na hora da necessidade maior, o que nós vamos fazer? Tem um pobre e tem um rico, tem uma ambulância. Uma ambulância para ir para Belo Horizonte. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai atender o mais necessitado, mas nós também vamos atender o mais abastado. Mas também nós temos que dar uma preferência para os que historicamente estão negados de direito. Nós precisamos fazer isso. E é isso que nós vamos fazer, sem perseguição política. Para nós do PT, acabou a perseguição política. Nós não queremos. Terminou o governo, logo em seguida vamos criar aqui um governo participativo, nós vamos criar aqui um conselho administrativo. Não importa em quem votou. Se você, qualquer um de nós, qualquer um que está aqui no estúdio, for as pessoas de bem e quer o bem dessa cidade, nós vamos chamar e criar um conselho administrativo. Vamos abrir a possibilidade de que mais pessoas, como eu falava do pensamento de Paulo Freire, ninguém educa ninguém, ninguém educa sozinho, as pessoas se educam em comunhão. Se acertar, acertamos todos e todas. Se errar, erramos todos e todas. Então, queremos fazer com que esse recurso público seja transparente. E tem mais essa. Nós não queremos que um seu senhor ou uma senhora seja dono de si com uma monarquia, querendo dizer tudo o que tem, só ela que responde. Então, nós queremos fazer com que toda a sociedade participe e todo mundo constrói essa cidade, constrói o Esperançar nesse nosso município. Pois bem, Decano, eu te agradeço em nome da CDL, né, Câmara de Dirigentes Lojistas de Jequitinhonha, a sua participação, assim como a dos demais candidatos que aqui estiveram, e te desejo boa sorte. Obrigado, e é isso. Parabéns para vocês por essa iniciativa. Comunicar, educar e fazer com que chegue para as pessoas o conhecimento é importante.